Vamos lá. Hoje estamos celebrando Hanukkah e eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês e queria também ter um tempo para orar com vocês. É um tempo de também estarmos participando da ceia do Senhor. E o tema da minha ministração hoje é Hanukkah. É sobre luz, é sobre provisão, é sobre Jesus, é sobre unção, é sobre milagres. Então eu quero repetir para você, é sobre luz, é sobre provisão, é sobre Jesus, é sobre unção, é sobre milagres. É exatamente sobre isso que nós queremos falar, nós queremos experimentar, é isso que nós queremos viver. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 22 até Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor, inclusive está aí, mas está pequenininho, né? Até cortou um pouquinho a nossa... Precisamos dar uma regulada no nosso... Vai mudar tudo, não é? Mas vamos lá. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, ou, abre aspas, aí, Hanukkah, né? Era inverno, andava Yeshua passeando pelo pórtico do templo de Salomão, e rodearam, pois, alguns judeus, e lhe perguntaram, até quando nos deixará perplexos? Se tu és o Messias, se tu és Mashiach, diga-nos abertamente. Então respondeu-lhe Yeshua, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Uma das questões que a gente precisa entender a respeito de Hanukkah são as origens históricas da festa das luzes. Você recebeu no boletim, você deve ter recebido aí, eu mandei para todo mundo e pedi para os discípulos, líderes, seus líderes replicarem o boletim da nossa igreja, e no boletim tem aí, além das nossas informações, uma boa descrição a respeito da festa de Hanukkah. Você pode acompanhar isso e você vai entender um pouquinho melhor isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as origens históricas dessa festa que Jesus participou. O texto aqui que a gente começa diz que era inverno, Jesus estava em Jerusalém e ele estava caminhando no pórtico de Salomão, no templo de Salomão. Ele estava lá, participando daquela festa. Até o ano de 200, para você entender um pouquinho, antes de Cristo, os judeus, eles pagavam tributo para a Síria e viviam em paz. Então eles pagavam um imposto lá e viviam como um povo, mas viviam desta forma. Mas aconteceu que assumiu um novo rei, esse rei chamava-se Antíoco Epifânio. Na verdade, Antíoco IV, diríamos assim. E aí ele viu aquele povo todo organizadinho, que tinha a sua cultura, que tinha a sua religião, que tinha a sua adoração organizada. Ele falou, como é possível isso? E aí ele decidiu que iria impor aos judeus que parassem de adorar a Deus, parassem de ser um povo simplesmente que adoravam um único Deus, né? E estabeleceu realmente, e quis estabelecer o politeísmo, ele quis estabelecer aquilo que era colocado na religião grega, ou aquilo que todos os povos conquistados, eles estavam impondo aquela religião. Presta atenção comigo nisso. Mas, o que acontece? O povo judeu é o povo de Deus, é o povo da Bíblia. O povo judeu é um povo que já tinha enfrentado muitas outras batalhas, desafios, muitas outras invasões, imposições, e nunca deixaram que a sua religião, que a sua fé em Deus
se contaminasse. Então, se eles conseguiram chegar e conquistar outras nações, impor a sua religião, foi fácil, com o povo judeu não foi do mesmo jeito. Então, ele percebeu que não seria fácil, não funcionou com os judeus, e aí eles começaram a tentar impor a força. Muitos judeus foram assassinados. Os levitas, sacerdotes, todos que professavam e que estabeleciam o processo da religião, foram assassinados. O que Antíoco fez foi impor, estabelecer uma polis, estabelecer uma cidade grega ali em Jerusalém. Você imagina o que é isso? E dessa forma ele diz, vai ser uma polis, nos moldes gregos, do jeito que a gente faz em Atenas, do jeito que a gente faz nas nações que nós conquistamos, vai na força, nós vamos impor a Jerusalém. E dessa forma ele começou a fazer algumas bagunças. A primeira delas é que ele tirou a Torá, a palavra revelada de Deus, a lei de Deus, ele removeu do templo. Ele descontinuou todo o processo levítico, sacerdotal que havia com relação ao templo. Ele ele impediu que as pessoas, que os judeus subissem para adorar no templo, e aquilo era terrível. Você imagina que os judeus, eles, a cada ciclo, a cada Shabat, a cada ciclo das festas, principalmente as festas fixas estabelecidas, eles sobem até hoje para adorar a Deus. Então, você imagina eles sem a Torá, sem o Shabat, que, como eu já expliquei muitas vezes para vocês, das vezes que estive em Israel, Israel para no sábado, para tudo. Tudo para, ninguém trabalha, ninguém se movimenta, ou seja, se há alguma movimentação é na direção de ir para a casa de Deus. Então, sem a Torá, sem o Shabat, ou seja, sem a palavra de Deus, sem o dia, que o Shabat para eles é como o nosso domingo, né? Sem o dia de ir à casa do Senhor, sem poder circuncidarem, porque o povo de Israel também tem a prática da circuncisão até os dias de hoje, ou seja, para a circuncisão acontecer, eles precisavam ter todo um ritual sagrado nesse processo. Então, sem circuncidarem e sem eles se reunirem, nós diríamos assim, acabou o judaísmo, é o fim do judaísmo, e agora eles venceram. Mas, para assim marcar aquilo de uma vez por todas, talvez a questão mais marcante foi que Antíoco, ele decidiu fazer algo para profanar o altar de Deus. Ele pegou uma porca, matou uma porca mesmo, e fez o sacrifício de uma porca no altar. Nós sabemos o que ele queria com isso, porque os judeus até hoje têm a carne de porco como algo impuro. Então ele de fato, ele levantou também no templo. Eu queria que você pensasse o seguinte, nós não vivemos em dias de sacrifícios como os judeus faziam, mas eu queria que você pensasse, se aqui nesse altar ele fosse profanado, se fosse levantado como Antíoco fez, um altar a Zeus, ele construiu um altar a Zeus. Você imagina se aqui nesse altar alguém coloca símbolos satanistas, símbolos da maçonaria, símbolos de outras religiões ou outras coisas assim, faz uma bagunça. Como que fica o seu coração, o nosso coração a respeito disso? Mas era o governante principal, era o dominador, era o cara que mandava no mundo da época. Foi ele exatamente que estabeleceu isso. Ele sacrificou uma porca sobre o altar, levantou um altar a Zeus, ou seja, a imagem enorme dentro do templo, ou seja, profanou o templo do Senhor. Irmãos, aí talvez você fale, e aí, como fazer? Se ele era o rei, se ele mandava no exército, eu quero dizer para você, Deus sempre levanta um remanescente fiel. Deus sempre levanta alguém que não se curva, que não dobra os joelhos, que não abaixa a cabeça, como a gente vê na história, e você vai ver a ministração da célula dessa semana, você vai ver na história de Daniel e seus amigos, que decidiram não se dobrar diante da estátua levantada quando eles estavam na Babilônia.
Mas diante dessa situação, um sacerdote, junto com os seus filhos, que moravam num povoado pequenininho, próximo a Jerusalém, ele levantou uma resistência, ele levantou um exército de sacerdotes. Matatias e os seus filhos, eles se levantaram nesse processo, juntamente, mas Matatias, o sacerdote, foi morto. E aí os seus filhos tomaram aquela causa, e aí você vai ouvir a história de Judas Macabeus, e essa história inclusive está no livro apócrifo dos Macabeus, que é um livro histórico, que eu até recomendo você a ler, se você gosta de história, você vai entender um pouquinho melhor toda essa história. Mas deixa eu dizer para você, Judas, um dos filhos, ou seja, o Judas Macabeu, que é chamado também de O Martelo, ele assume, lidera um pequeno exército. Não era um exército de soldados convencionais, treinados e capacitados, era um exército de outros camponeses, de outros sacerdotes, de outros levitas. E eles começam a resistir, e no ano de 167 a.C., eles expulsam os sírios e eles restauram o templo. Um exército de camponeses, um exército de levitas, um exército composto por sacerdotes que resistiram. Eles lutaram pelo templo, pela casa de Deus, até que eles conseguiram expulsar, eles conseguiram tomar o templo de volta. E aí que começa a ideia da história da festa da dedicação. Eles tinham que agora rededicar o templo a Deus. O templo tinha sido profanado, eles tinham que remover o outro altar, eles tinham que remover a outra adoração, eles tinham que limpar, eles tinham que purificar, eles precisavam, não podia ser daquele jeito. Há algumas verdades muito fortes para nós, porque muitas vezes nós até saímos de uma adoração para outra, mas nós não limpamos o altar, não purificamos, não removemos tudo que precisa ser removido. Então eles decidiram que eles iriam fazer isso. E nessa decisão, eles se propuseram a rededicar o templo. E é aí que você vai encontrar esse processo de que muitas vezes a gente não entende, mas tem batalhas que a gente não luta sem ser fisicamente, não. Tem vezes que a gente tem que ir para o pau, irmão. Tem batalhas que a gente tem que assumir pessoalmente. Foi uma batalha sangrenta pelo reino, pelas coisas de Deus, pela fé. Eles precisaram lutar pela sua liberdade religiosa, eles precisaram lutar contra qualquer imposição sobre a sua religião. Se eles não tivessem se posicionado, eu pergunto para vocês, o que seria do judaísmo? Teria acabado. Deixa eu te falar para você, daí você diz assim, mas o que isso tem a ver comigo, apóstolo? O que isso tem a ver com esse tempo que eu estou vivendo? O senhor está falando um negócio 200 anos antes de Cristo. O senhor está falando de 162 anos antes de Cristo, quando eles pegaram. Por quê? Nós não somos judeus, porque está falando de uma festa Hanukkah, uma festa judaica, aqui na igreja. Eu quero que você entenda uma coisa importante para nós. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas não estão dispostas a lutar por nada. Nós estamos vivendo em dias de um monte de gente banana. Gente que chegou agora esse momento da pandemia e gente que ouviu alguns políticos aí dizer, fecha igreja, fecha isso, fecha aquilo. Tem gente que nunca mais voltou na igreja. Por quê? Porque o governo diz que não é para ir para a igreja. O governo diz que não é para isso, não é para aquilo. Tem gente engolindo goela abaixo quando algumas leis são aprovadas de que nós temos que permitir, nós temos que abrir mão dos nossos conceitos, princípios e valores morais e espirituais a respeito de muitas coisas, principalmente da questão da estrutura chamada família. E tem muita gente falando, é mesmo, né? Nós somos o povo do amor. Nós precisamos abraçar todo mundo do jeito que eles são e tudo mais. Nós amamos a todos do jeito que eles são, mas quando eles vêm para Jesus, eles têm que se tornar do jeito que Jesus quer que eles sejam, do jeito que Jesus criou eles para fazer. Só que nós não lutamos pela nossa fé.
Nós não lutamos, tem gente que não luta nem pela própria família, tem gente que não luta nem pelos próprios valores que tem. É por isso que a gente precisa olhar muitas vezes para isso e entender que nós precisamos ver que toda essa ameaça política, cultural, essa ameaça social e até jurídica contra a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos acordar enquanto é tempo e como cristãos percebemos que a fé não chegou até nós por nada. Muitos mártires, muitas pessoas deram a sua vida, foram queimados em fogueira, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio. Muitos tiveram que lutar para que hoje nós pudéssemos ter um lugar, um ambiente, uma possibilidade de estar adorando a Deus, vivendo a nossa fé, vivendo todos os princípios, valores e todos os benefícios que existem nessa fé. Mas a gente precisa aprender com quem lutou, precisa lembrar de quem lutou, a gente precisa entender que o mundo não nos aceita, o mundo nos odeia, sempre foi assim. Eles odiaram os judeus que praticavam o judaísmo, eles odiaram Jesus, os seus discípulos, eles odiavam os cristãos no decorrer dos séculos anteriores, e hoje o ódio ainda se torna maior e muito específico e claro diante de nós. Mas nós precisamos lutar, nós precisamos nos expor, lutar pela nossa liberdade religiosa, nós precisamos lutar para que essa agenda maligna, liberal, que está tentando de todas as formas destruir a igreja, a casa do Senhor, nós temos que lutar pela nossa fé. Não é uma pessoa lutando, somos todos nós tendo uma consciência clara de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Mas Deus vai batalhar por nós, Deus batalha através de nós. Deus nos usa como guerreiros nas batalhas que temos nesse mundo que nós vivemos. Então, irmãos, há uma agenda do inimigo avançando com as suas filosofias, aprovando o aborto, aprovando o casamento contrário do que Deus propôs para nós, aprovando tantas coisas terríveis. Mas eu quero dizer para você, é tempo da gente se expor, é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente lutar por aquilo que Deus tem para nós. Agora, quando nós estamos falando, por que celebramos então Hanukkah? Além desses princípios que eu disse para vocês, é interessante nós notarmos que quando a gente fala da primeira aliança, o Antigo Testamento, quando a gente fala da Torá, nós vamos perceber que a festa não é mencionada. Por quê? Porque ela só veio existir depois de que o cânon bíblico já tinha sido estabelecido e construído. Mas para você entender um pouquinho mais, na segunda aliança, nós vamos ver exatamente o próprio Jesus participando quando é mencionado. Olha, era a festa da dedicação, lembrando esse momento do templo ter sido dedicado de novo. Era esse momento especial. Agora, por que festa das luzes? Por que nós estamos falando sobre isso? A gente vai entender um milagre que acontece quando esses guerreiros valentes decidem ocupar de novo o templo. Quando eles decidem dizer assim, não, é nosso, nós vamos ocupar, nós vamos devolver a adoração ao seu lugar. Então, a gente vai entender exatamente isso aqui. É curioso a gente perceber o seguinte, que quando Jesus estava lá no meio dessa festa, quando ele estava nessa festa que tinham lá uma Hanukkah, que é exatamente algo, tem vários modelos, mas é parecido com isso, parecido com o que está aí no telão também. Você vai perceber que em Jerusalém, nessa época agora, em vários lugares, todo lugar que você chega tem uma dessa, inclusive tem uma muito linda, que de tempo em tempo muda de lugar, ela é enorme assim, deve ter uns 3 ou 4 metros de altura, e ela é feita de ouro maciço, aquelas coisas, ela fica numa redoma, e eles transportam. Nas vezes que eu estive em Jerusalém, cada vez que eu estive, ela estava num lugar diferente da cidade, porque é algo assim bem interessante, mas a cidade fica decorada, a cidade fica parecendo com o Natal que nós temos aqui, mas debaixo de uma outra perspectiva lá. E é interessante que no templo, no pátio do templo, Jesus estava lá e a Bíblia diz que ele andava no meio das luzes, ele andava no meio desse entendimento, porque Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo.
não é? E quem me segue não anda em trevas. Então, o que aconteceu quando foi rededicado o templo, é que quando houve a dedicação do templo, hoje a gente usa pilha, hoje a gente usa vela com pavio, mas a Hanukkah, ela trabalhava, do templo, ela era acesa com azeite. Então o azeite acendia, e o azeite para que ela pudesse estar acesa como está aí, ok? Como está aqui, era um azeite que precisava ser preparado pelos sacerdotes, pelos levitas, precisava ser consagrado, não era misturado. E eles, quando retomaram o templo, eles fizeram aquela revolução de limpeza, reforma, transformação. Está tudo pronto, vamos rededicar o templo. Aí quando eles foram fazendo, estava tudo organizadinho, daí eles olharam a menorá pontuada. Cadê o óleo para acender a menorá? Eles precisavam celebrar por 8 dias aquela festa. E aí, quando eles olham, cadê o óleo para acender? Só tinha uma quantidade de óleo para um dia de celebração. Só ia ficar aceso um dia, daí talvez, se é nós, a gente fala assim, vai ali no Agricer, já compra uns vidros de azeite e tudo mais. Não, lá tinha azeite em vários lugares em Jerusalém, mas não podia ser qualquer. Tinha que ser o azeite consagrado, feito para aquilo, algo para a dedicação do templo. E aí o que aconteceu? Eles falaram sim, não tem tempo para produzir, porque para produzir ia demorar. Não podemos usar esse azeite. Vamos acender para o primeiro dia e o resto Deus proverá. E aí eles acenderam a Hanukkah. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, eles não precisavam repor, um milagre aconteceu, aquele azeite foi multiplicado, aquela unção foi estabelecida, e é por isso que a gente diz que é a festa dos milagres, é por isso que a gente diz que, além de temos esse entendimento da luz que brilha, nós temos esse entendimento da unção que o óleo é sobre nós temos o entendimento da provisão de Deus. Eu não sei como que você passou esse ano, mas eu quero dizer para você hoje, uma palavra que eu tenho para a sua vida é de provisão de Deus, de sustento de Deus, de cuidado de Deus sobre a sua vida. Sabe, não tinha. Talvez esse ano, em alguns momentos, você percebeu, não tinha, mas Deus proveu, Ele cuidou, porque eles se moveram por fé. Então eles acenderam para o primeiro dia, mas aquele azeite durou pelos outros 7 dias que faltavam, durante os 8 dias da celebração. Irmão, é por isso que eu me apaixonei por essa festa. Eu me apaixonei porque entender esse cuidado de Deus na nossa vida, entender esse propósito de Deus na nossa vida, milagres de maiores proporções podem vir sobre nós, milagres sobrenaturais sobre a nossa vida. Nós sabemos que os judeus, eles acreditavam em milagres, sim, mas eles não acreditavam em muitos milagres que Jesus fazia. É impressionante que eles estavam lá vendo, porque muitos milagres que Jesus fazia, não tinha como questionar, não tinha, eles viam que Jesus fazia, ele falava, mas quando é que você vai dizer que realmente você é o nosso Messias? Porque os judeus reconheciam muitas características do Messias em Jesus. Era um homem que fazia milagres, tinha o caráter do Messias, tinha o coração do Messias, mas eles esperavam um Messias político, eles esperavam um Messias que se levantasse contra toda aquele momento agora que eles estavam debaixo do domínio de Roma, tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas eles estavam vendo que Jesus, que ressuscitou mortos, alimentou quase 5.000 pessoas, quase 5.000 homens, ou mais de 5.000 pessoas, curou cegos, surdos, paralíticos, todas as coisas que Jesus fez. Sim, esses judeus, eles admitiam os milagres de Jesus, mas porque não tinham como negar, mas eles não queriam acreditar que ele era o Messias. Eu quero que você entenda o seguinte, quando nós queremos viver milagres na nossa vida, presta atenção nisso, a gente tem que rededicar o nosso templo a Deus. Você é templo do Espírito Santo.
Tem muita gente que não tem vivido o milagre de Deus na sua vida porque não tem se dedicado novamente a Deus, porque não tem purificado em uma vida de santidade e dizer assim: sim, eu quero que a luz de Jesus brilhe na minha vida, eu quero ter a unção do Espírito Santo multiplicada na minha vida, que a gente tem aí a representação do óleo, mas a gente muitas vezes acha que Deus vai fazer as coisas de qualquer jeito na nossa vida. Não, a gente precisa se rededicar, a gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa se consagrar, a gente precisa remover pensamentos, sentimentos, atitudes, posturas pecaminosas na nossa vida. A gente precisa entender que a graça, a misericórdia de Deus nos alcança, mas nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo. Só aconteceu um milagre lá no templo porque eles decidiram não negociar. Eles não decidiram falar assim: Deus vai entender que não tinha tempo para fazer o óleo, nós vamos botar um óleo qualquer aqui mesmo, vamos pegar um óleo de soja mesmo, vamos pegar qualquer coisa aí para acender. Não, eles sabiam que não há negociação com relação à santidade, ao que Deus espera de nós. Sabe, irmãos, isso é fundamental a gente entender na nossa vida, que nós não podemos ficar brincando de ser crente. Nós não podemos ficar brincando com aquilo que Deus tem estabelecido para nós, na nossa vida e no nosso coração. Então, queridos, nessa festa, você vê as Hanuquias, você vê os candelabros, você vê a menorá e alguns são mais detalhistas e percebem que essa menorá ela tem mais luzes do que a outra, do que naturalmente a outra, que tem só 7 hastes. Mas a gente vai perceber que essa menorá, além de, nesse caso específico aqui, a gente não consegue ver, conseguimos ver, mas uma dessas velas acesas aí é simplesmente a que acende as outras, porque ela não acende as oito, eles vão acendendo uma a uma. A cada dia da festa vai sendo acesa uma nova lâmpada, né? Então, até que chega no último dia que está com todas elas acesas. Mas existe uma delas que é chamada de servo, que é exatamente a que acende todas as outras. Jesus foi o servo sofredor, que acende a nossa luz, que acende o nosso brilho, que nos coloca diante do propósito de Deus. É importante a gente entender que Jesus também nos ensina a sermos servos, a servirmos os nossos irmãos, a ajudarmos a acender a luz dos nossos irmãos. Quando você é um líder de célula, um discipulador, quando você é uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, quando você vê a luz do seu irmão se apagando, você não é maldoso, porque tem gente que quando alguém está com a sua luz aí, só assim, aquele faísquinho, só soltando uma fumacinha, ele fala assim: já que é assim mesmo, então entenderam? Tem uns irmãos que são assim, mas quando a Bíblia fala de Jesus, ele fala assim: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Quando estavam falando que João Batista estava com um problema, com uma crise de fé, Jesus disse assim: eu vim para cumprir esse chamado. Não é aquele que esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Nós somos chamados para curar, nós somos chamados para restaurar, nós somos chamados para refazer e não para moer. Tem muito crente que gosta de esmagar o outro, vê o irmão em pecado, em erro, em falha. O que ele faz? Ele esmaga ainda mais. Mas nós somos chamados para sermos como a vela servo, a luz servo que acende, reacende a luz na vida dos nossos irmãos. Então, queridos, quando nós percebemos estas coisas, nós vamos entender muitas coisas nas Escrituras a respeito de Jesus. Em Isaías capítulo 49, 6, a palavra diz: pouco é que tu sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Eu também te fiz luz para os gentios, ou para as nações, dos gentios para as nações, para serem a minha salvação em todas as extremidades da terra. Também João 8,12 disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
E ainda João 1, 4, 5 diz: nele está a vida eterna, e essa vida dá luz a toda a humanidade. A sua vida é a luz que brilha nas trevas, e estas nunca poderão pôr fim a essa luz. E aí também em 1 Pedro 2, 9 a 10, uma palavra a nosso respeito, a meu respeito, a seu respeito, diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós outrora erais povo, agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tem alcançado misericórdia. E ainda o Salmo 27, 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sim, irmãos, quando nós percebemos que a coisa mais importante que foi criado na terra, depois de mim e de você, é exatamente a luz. A luz é energia, a luz ela faz com que a escuridão seja dissipada, a luz traz o calor, a verdade, a vontade, a bondade de Deus sobre a nossa vida sempre. Mas aí eu quero aqui fazer uma divisão para então liberar palavras de milagres sobre a sua vida. Quando eu refletia essa semana toda sobre essa palavra, quando eu buscava em Deus o Senhor, todo tempo que eu pensava em Hanukkah, o Senhor me falava de milagres. E todo tempo que eu pensava em milagres, o Senhor me levava a um milagre extraordinário, algo que Deus fez, que está descrito em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. E a partir disso eu quero realmente trazer alguns princípios para você, para a gente orar por milagres. Hoje Deus está aqui passeando no nosso meio, do jeito que Jesus estava passeando no templo, no pórtico do templo de Salomão, entre as luzes, naquele momento, na festa da dedicação. Eu quero dizer para você, hoje Jesus está aqui para fazer milagre na sua vida, na sua casa, nas suas finanças. Há algo poderoso de Deus. Diz a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diz-me, o que é que tens em casa? Disse Eliseu a ela. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Faz a conexão aí, uma botija de azeite da mulher, um frasco de azeite só para um dia dos 8 dias que precisava na festa de Hanukkah. Só uma conexão espiritual do que eu quero trazer nessa palavra para você. Partiu, pois, então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, ou seja, muitas vasilhas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte aquela que estiver cheia. Então partiu, pois dele, ela foi, então, a viúva, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e traziam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me, ou traz mais uma vasilha aqui. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma vasilha. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E então disse o homem de Deus àquela mulher: agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e os seus filhos vivei do resto. Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e você e os seus filhos vivei do resto. Sabe, queridos, o que nós percebemos nessa palavra de milagres, de azeite, de provisão, de multiplicação, é que Deus, Ele está atento às nossas necessidades. O nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus que tem provisão pronta para a nossa vida. Ele tem várias formas.
Deus não tem uma única forma de te abençoar, de resolver os seus problemas. Deus tem várias formas. Ele quer usar várias formas para resolver os seus problemas, para abençoar você. E uma das que nós precisamos confiar é realizando milagres, fazendo milagres sobrenaturais na nossa vida. Sim, o milagre, ele tem um valor simbólico muito grande, porque ele marca a nossa vida, é um testemunho de quem Deus é, do que Ele pode fazer. Cada milagre que acontece na nossa vida, a gente tinha que fazer assim um arquivo para Ele, de vez em quando trazer de volta, para mostrar para pessoas. Nós temos, e isso se chama testemunho, a gente precisa testemunhar e contar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Quantos aqui Deus tem feito milagres na sua vida? Uau! Agora, quantos aqui têm contado, assim, os milagres antigos que Deus tem feito na sua vida? Quantos têm contado, assim? Então, já diminuiu. Você está entendendo? A gente precisa falar mais, contar. Mas já contei uma vez, tá bom, já. Não é para pagar o que Deus fez. É para impulsionar outras pessoas a viverem milagres também. É para que outras pessoas possam ser ativadas nessa fé que realiza milagres. Deus tem socorro para as nossas vidas, e muitas vezes esse socorro, ele se chama milagre. Ele fez milagre, Ele faz milagre, Ele vai continuar fazendo milagres, Ele é o Deus dos milagres. Claro, irmãos, que é óbvio que Deus age não só de forma sobrenatural com as nossas vidas. Há muitas coisas do dia a dia, corriqueira, que vão acontecendo na nossa vida e na nossa história, mas tem alguns momentos que só resta um sobrenatural de Deus. Tem momento que você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, olha para frente, não tem saída. Aí você olha para o alto, aí você vê a resposta de Deus vindo sobre a sua vida. Sim, é disso que eu estou falando hoje aqui. Que é aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer. Então Deus interfere e Deus faz. Nesse texto, não sei se você está com ele aberto aí, da mulher que teve o seu milagre sobre a sua vida. Eu posso repetir ele para você, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. A gente vai perceber algumas coisas aqui. Essa mulher tinha um grande problema. Talvez você fale assim, eu também tenho, né? Mas essa mulher, ela vai e procura o profeta, porque ela queria uma instrução de Deus, e se ela queria uma instrução de Deus, ela precisava de um conselho, e se ela queria realmente sair da situação que estava, então ela vai até o profeta. Eu acho que tem esse PowerPoint aí, gente, me ajuda aí, ó. Vamos comigo, esse tem. Então nesse texto nós temos assim um grande problema. Nós temos, ela busca o ensino, a instrução de Deus, que é o versículo 4. E aí, qual o resultado? Quando ela obedece, quando o profeta diz, olha, agora você faz o seguinte, vai no meio da vizinhança, pega todas as vasilhas que eles tiverem, entra no quarto e começa a derramar essa única vasilha sobre ela, e ela obedece. Porque tem gente que quer viver milagre, tem gente que quer viver sobrenatural e não obedece. Está entendendo, irmão? Por que vocês estão quietinhos? Tem gente que quer que o sobrenatural aconteça na sua vida. Deus fala para fazer algumas coisas que parecem ser estranhas. Ele, não vou fazer isso não. Então fica sem o seu milagre. Então fica na sua vidinha. Então depois fica ainda murmurando, reclamando, Deus me ouviu, respondeu, mas você não obedeceu. Deus nos ouve, Deus nos responde, mas muitas vezes a gente não obedece. Sim ou não? Estou falando alguma bobagem ou não? Não. Entendeu? Então, aí depois a gente fica reclamando. Então, o que nós percebemos na sequência foi a solução definitiva, trazida numa bênção permanente para aquela mulher, e não foi só para ela, foi para ela e para a descendência dela, para os filhos dela. Tem tantas coisas nesse texto que a gente pode desdobrar. Nós vamos ver essa mulher, ela estava vivendo numa situação de luto. O marido dela tinha sido um servidor de Deus. O marido dela tinha sido um profeta, tinha sido um homem de Deus, tinha sido alguém que tinha cumprido o propósito de Deus. E ele morreu. E agora, quando ele morre, ela fica com dívidas, ela fica com problemas. E era, na época, em Israel, fazia parte, assim, se alguém devesse e não podia pagar, e ele tivesse filhos, pela lei, o credor podia pegar esses filhos para trabalhar para ele,
até que fosse paga a dívida, e aí então ele devolvia os filhos. Eram coisas desse tipo. E essa mulher falou: ó, profeta, eu já sou viúva, não tenho marido, a única coisa que eu tenho são os filhos. Estão falando que vão levar embora os filhos. O meu marido era servo de Deus, trabalhava para o reino de Deus. Eu preciso de que alguma coisa seja feita. Ela reivindicou, ela colocou diante de Deus, ela abriu o seu coração. E o profeta, ele não foi pressionado a isso, ele simplesmente respondeu àquilo que a mulher precisava na sua vida. Então, diante disso, queridos, nós precisamos entender que, na verdade, quando nós servimos a Deus, como nós servimos os profetas, como o marido daquela mulher que era um servidor dos profetas também, nós estamos acumulando a nós bênçãos, nós estamos crédito espiritual. Não pense você que Deus simplesmente esquece, como a gente esquece muitas vezes. Não, cada pessoa que você evangelizou, cada vez que você dobrou os seus joelhos para interceder por alguém, cada semente que você plantou de dízimo, de oferta, de primícia, de bênçãos para a obra missionária, de cuidado com pessoas ao seu redor, deixa eu dizer para você, nenhuma dessas sementes estão ocultas diante de Deus. Ele, no tempo certo, vai trazer colheita sobre a sua vida. O problema é que muitas vezes tem pessoas que não semeiam, e outras vezes tem pessoas que não creem nesse potencial da semente de trazer um resultado em momento obscuro na nossa vida. Tem gente que acha que eu não posso mencionar para Deus que eu tenho andado em fidelidade, eu não aceito a vida que eu tenho. Claro que você pode, Ele é teu Pai. É melhor você falar para Ele do que você falar para qualquer outra pessoa. É melhor você falar para quem representa Ele, que são os profetas, os pastores, os homens, mulheres de Deus na sua vida. Abre o seu coração e você vai receber direção sobre a sua vida. Sabe, às vezes a gente pensa que é só os desobedientes que sofrem. Não, irmãos, nós vemos que esse texto mostra que mesmo andando em obediência à palavra, a Bíblia, Jesus mesmo diz: no mundo vocês terão aflições, mas tendem bom ânimo. Nós vamos passar, viver e ter que encarar situações e aflições na nossa vida, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender, os irmãos de Atos dos Apóstolos, lá, capítulo 14, 22 de Atos, diz exatamente isso, que os irmãos sendo exortados, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa para entrarmos no reino de Deus. Então vamos lá. Qual é a atitude dessa mulher que a gente precisa imitar para receber a bênção de Deus? De forma bem simples, aquela mulher foi buscar a Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Você precisa do seu milagre, vem para a casa de Deus. Você precisa do seu milagre, vem para a torre de vigia. Precisa do seu milagre, vai para a célula. Precisa do seu milagre, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra os seus joelhos, e o Pai que te vê em secreto vai recompensar você da sua oração. Sabe, é importante a gente entender isso, que o texto diz que aquela certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu. Então ela estava em dificuldade, ela clamou a Deus. A Bíblia mostra também gente que fez ao contrário. Lá em 2 Crônicas 16:12, diz que um rei chamado Asa, ele adoeceu, ele ficou mal, mas ele decidiu não buscar ao Senhor, mas não buscou ao Senhor. Tem gente que é teimoso, tem gente que sabe onde é a fonte do milagre, a fonte da bênção, mas não busca, não recorre. Então eu quero dizer para você, primeiro, você quer viver milagre na sua vida, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não fica fazendo beicinho, porque tem gente que fala assim: eu estou com problema de dificuldade, não vou na igreja. Eu vou na célula porque eu estou cheio de problemas. Exatamente por isso que você precisa estar em unidade, em comunhão, recebendo palavras de ativação, de liberação sobre a sua vida. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que Deus fez um milagre a partir do que ela tinha. Deus fez um milagre a partir do que ela tinha. O que você tem em casa, irmão? O que você tem que você está disposto a disponibilizar nas mãos de Deus para que o milagre venha acontecer? A mulher disse: eu só tenho um pouquinho de óleo, vai acabar, e eu já não sei, já não tenho comida, já não tenho nada, já não sei o que fazer. O profeta diz: o que é que você tem? Ela diz: a tua serva não tem nada mais, senão uma
botija de azeite. Deixa eu falar para você. Às vezes a gente tem a ideia que eu não tenho nada. Tem alguma coisa. Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito para fazer um milagre na sua vida. Ele quer apenas ver a disposição do seu coração e a sua fé para fazer isso na sua vida. A matéria-prima para o milagre já está dentro de você. Deixa eu falar de novo. A matéria-prima para o seu milagre já está dentro de você. Eu vou dizer de novo. A matéria-prima para o seu milagre já está dentro de você. É a fé, são os dons, os talentos que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração. É a capacidade de se relacionar com as pessoas. Sim, tem em outros lugares também, mas dentro de você, você já tem a matéria-prima para o seu milagre. Então, é isso que nós precisamos ter. Aquela mulher tinha só uma botija de azeite. Vamos lá. Aquele menino lá, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens. Amém? Você pode entender isso na sua vida? Você vai ver também, há um outro exemplo bíblico, lá em Mateus capítulo 17, do 24 a 27, é um dos mais inusitados que a gente vê. Os discípulos chegam a Jesus e falam assim: olha, então, aí tem o imposto para ser pago a César, e nós pagamos imposto, mais ou menos assim. Aí Jesus falou para ele assim: vai lá, lança um anzol, pega um peixe. E ele foi lá, eu penso que Pedro pensou: vou pegar um peixe, vou vender o peixe, pagar o imposto, mas será que dá para pagar o imposto? Não, ele vai lá, lança o anzol, ele pega o peixe, e quando vem o peixe, o que tinha dentro na boca do peixe? Uma moeda. Você está entendendo, irmão? Sempre o Senhor tem uma saída. A gente precisa obedecer, ouvir e obedecer aquilo que Ele tem para falar. É você que determina o tamanho do seu milagre. Terceira coisa que a gente aprende diante de tantas coisas dessa mulher, que você é que determina o tamanho do milagre. Que tipo de milagre você quer? Você é aquele irmão que, tá bom. Se Deus me der saúde, se Deus me der vida e eu conseguir comer, jantar, almoçar e ter os meus filhos por perto, para mim tá bom. Tá bom, Deus vai dar isso aí para você. Mas às vezes você fala: não, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, Deus é dono do mundo, criador dos céus e da terra. Eu quero tudo que eu tenho direito para a minha vida, tudo que eu sonhar eu quero ter. Eu quero ter sim, vida, saúde, trabalho, vou me agradecer a Deus. Mas, Senhor, eu tenho vontade de viajar. Senhor, eu tenho vontade de ter uma casa ampla. Senhor, eu tenho vontade de melhorar o meu carro e tudo mais. Eu quero dizer, o seu milagre vai ser do tamanho da sua fé, do tamanho do que você quiser na sua vida. Então, não adianta você estar aí vivendo uma vida medíocre e colocar nas costas de Deus. Não, o tamanho da sua fé é o tamanho do seu milagre. Sabe, o profeta disse para a mulher assim: vai, pega vasilhas, e aí ele ainda reafirma: muitas. Você está entendendo? Talvez ela tinha que ter montado uma estratégia, e parte dos filhos ela podia para os vizinhos de perto, e o outro falava assim: pega o cavalo, pega a bicicleta, pega o que for, e vai lá na outra vizinhança, porque nós precisamos das vasilhas do pessoal lá da outra cidadezinha, lá do outro bairro, sabe? Se ela tivesse pensado, sido estratégica, talvez ela não teria tido só para a sobrevivência, porque a Bíblia diz que Deus falou assim, o profeta falou: paga as tuas dívidas, e aí você e seus filhos vivam do resto. Mas talvez eles podiam ter ainda a possibilidade de prosperar ainda mais nesse sentido. Então eu quero dizer para você: o teu milagre é do tamanho da sua fé, é do tamanho da tua disposição, do tamanho do que você estiver disposto a fazer debaixo desse processo. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando Deus opera um milagre em nosso favor, Ele vai fazer tão grande quanto for a nossa fé. E aí, também eu quero que você entenda que o milagre cessou quando acabaram as vasilhas vazias. Chega-me aqui mais uma vasilha, diz assim a mulher, mas ele respondeu: não há mais vasilha, e o azeite parou. Então, irmão, às vezes você, para prosperar mais, você tem que abrir novas frentes para um outro negócio. Às vezes o azeite seca naquela área que você está trabalhando e você precisa mudar. Às vezes você tem que diversificar o que você vai fazer na sua vida. Sabe, porque quando parar, não tiver vasilha, porque Deus não é um Deus de desperdício.
Se continuasse jorrando óleo, ele ia espalhar e ia desperdiçar. Não, Deus não é um Deus de desperdício. Então, a quantidade das vasilhas é que determinou a extensão do milagre daquela mulher. O que isso nos ensina também é que nós precisamos buscar novas operações. Você precisa buscar novas operações do poder de Deus e não viver só de bênçãos passadas. Você precisa entender isso, que o Senhor tem um azeite novo, óleo novo, bênção nova sobre a nossa vida. Tem muito crente vivendo só de lembranças do passado. Tem muito crente eu disse para vocês que a gente tem que trazer os testemunhos do passado, é importante, mas a gente precisa ter um testemunho de hoje. Eu tenho um testemunho de hoje. Eu levantei às 6 da manhã, acordei e eu ouvi nitidamente a voz, eu ouvi a voz de Deus falando assim: levanta e vai orar no bosque. Eu queria ficar ali, né? Deixa eu orar aqui mesmo, deixa ele passar. Aí eu levantei, né? E quando eu estou no caminho de fazer eu ouço a voz de novo: levanta e vai orar no bosque. Eu tipo assim, vai mais rápido. Aí eu, tá bom, já entendi, vou obedecer. E eu ouvi de novo: levanta e vai orar no bosque. E eu fui. É agradável. Tenho ido outros dias, eu moro numa quadra do bosque municipal, inclusive está até difícil agora. Ontem foi difícil para estacionar o meu carro em casa. Está acontecendo o Natal, está lindo o bosque ali, e vem gente de Curitiba inteiro. E aí eles deixam até na frente da garagem da gente. Ontem foi difícil. Aí cheguei num lugarzinho para estacionar em casa, falei para o moço: ô moço, será que você não conseguia tirar a sua moto e colocar mais ali, para eu colocar meu carro? Ele assim: não tem lugar marcado aqui para ninguém não. Eu falei: não, moço, é que eu moro aqui. Aí ele pegou a moto, saiu emburrado lá. Tinha um outro lugar para ele botar a moto. Eu só queria encostar o meu carro no lugar dele, mas pronto, né? As pessoas hoje dizem que é o espírito do Natal. Deve ser o espírito do Papai Noel gay que inventaram aí. Deve ser bruto, deve ser desse jeito, angustiado. Mas essa é uma outra história, né? Mas pronto, tá bonito. E eu até aconselho você a dar um passeio lá. É melhor ir na segunda-feira, viu, gente? Porque sábado, domingo, sexta, sábado, domingo não rola, não. Está muito mais. Segunda e terça você consegue levar teus filhos lá e passear um pouquinho, está bem bonito. Mas qual que é o milagre que eu vivi? Não foi ontem, foi hoje. Eu fui, orei, foi um tempo tão gostoso, tão maravilhoso. E eu saí do bosque. Quando eu saí do bosque, eu vi à distância um senhor. Ele vinha com uma escada e o senhor assim com a roupa toda de trabalho, assim toda marcada, meio suja e tal. E eu fiquei olhando à distância, falei: mas né? Parece que à distância parecia que era um bêbado qualquer, ou qualquer coisa, um andarilho, ou qualquer coisa. Mas eu falei: não estaria uma bolsinha, sacolinha, uma escada. Eu falei: isso está com cara de trabalhador. E eu vi ele chegando cansado, arrastado. Daí ele se aproximou, eu falei: pois não, e tal. Tirei o fone do ouvido, estava ouvindo uma canção. Aí ele falou assim: olha, eu vim aqui fazer um serviço, alguém me mostrou o lugar ontem, mas eu estou perdido aqui. E eu não sei, é meio estranho aqui essas ruas, não é? Mas eu estou perdido, eu queria ir Eu falei: mas o senhor sabe o nome do lugar? Não sei. Sabe o nome da pessoa? Não sei. Eu só sei que eu vim aqui, vi o serviço e fiquei de voltar, e agora eu estou. E aí eu falei, ele falou: eu sei que é num restaurante. Eu falei: tem um restaurante aqui e tem outro aqui. Aí eu sei que fiquei ali olhando, ele foi no restaurante, não era, foi no outro. Aí eu vi ele voltando, eu me aproximei dele e falei: senhor, como que é seu nome? Daí ele falou: meu nome é Gentil. Da onde o senhor está vindo? Eu estou vindo da Vargem Grande. Irmão, com uma escada, da Vargem Grande. Eu falei: quantos anos o senhor tem? 69 anos. Eu comecei a chorar. Falei: meu Deus, esse homem saindo para trabalhar, 69, veio da Vargem Grande puxando uma escada. Escute só isso. Aí eu falei: tá, vamos fazer o seguinte, me dá a sua escada aqui, eu vou guardar aqui na garagem, entra aqui no meu carro, e nós vamos achar esse restaurante. Daí ele falou: o senhor vai fazer isso mesmo? Eu falei: vamos. Ele entrou no meu carro e nós fomos, deixei a escada lá, e fomos para um lado, fomos para o outro. Ele falou: não é para esse lado. Aí fomos, o restaurante está uma quadra perto da minha casa mesmo. Aí voltamos, paramos na frente do restaurante. Ele falou: é aqui. Eu falei: é aqui mesmo, senhor? Tem certeza? Eu falei: mas não pode, a mulher aqui vai bem, ela não vendeu esse restaurante. Ele olhou bem e falou: não é aqui não. Aí fomos mais um pouquinho, localizamos. Ele falou: é aqui o restaurante. Voltei em casa, peguei a escada para ele.
E quando eu dei a escada para ele ir, eu falei para ele assim: o senhor mora no Vargem? Moro. Eu falei, então, até então ele não sabia quem eu era. Daí eu falei, eu sou pastor daquela igreja, lá próximo à Caixa Econômica. Ele assim, a presbiteriana? Eu falei, é ela mesmo. Ele falou assim, a minha filha vai sempre à igreja, não sei, talvez até esteja por aí, vai sempre à igreja, ela leva minha netinha lá, nas festividades da igreja. Eu falei, ela me passou, como que é o nome e tal. Mas daí ele falou assim, olha, eu conheço a presbiteriana. Vocês dois vão lembrar, Cris, não dele talvez, mas vocês vão lembrar do que eu vou dizer, vocês, o Josué. É assim, eu conheço a presbiteriana já há uns 20 anos atrás. Vocês sabem quem ele é, que eles conhecem vocês. Aí eu conheço a presbiteriana uns 20 anos atrás. Falei, 20 anos não é porque eu já estou há 25. Falei, mas deve ser mais. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, quando a presbiteriana era lá embaixo, eu pintei uma coisa que tinha no altar, assim, no púlpito, assim. Ele fez o desenho, tinha um desenho de uma o que era, José? Uma cachoeira, né? Tinha um desenho de uma cachoeira. E eu comecei a reviver algumas coisas. Eu falei, eu conheci o Eduardo, né? Aí eu falei, o Eduardo infelizmente não está na igreja, mas os filhos estão na igreja, está ali, né? Então, e a gente foi conversando algumas coisas. Ele falou, minha mulher é da Assembleia de Deus. Eu falei, e o senhor? Eu não me acerto muito em que igreja. Eu falei, lá na nossa igreja o senhor vai se acertar, entendeu? Mas, irmãos, assim, para resumir as coisas, faz mais de 30 anos, porque faz 25 que eu estou aqui. E quando eu cheguei aqui já tinha esse desenho lá, que ele pintou um desenho que era tipo um bezerro de ouro lá naquela igreja também. Deus o livre, eu quase fui mandado embora da igreja quando eu mandei pintar aquele desenho, sabe? Que a gente modernizou a igreja, eu mandei pintar o desenho, não é, Fernanda? Fernanda era, né? A gente chegou à conclusão que o desenho já estava ultrapassado, a gente mandou pintar, não foi de preto, mas a gente mandou pintar. Quase, meu Deus, me esculacharam. Teve irmãos que falaram, misericórdia, aquela fonte maravilhosa. Eu já entendi porque tinha que pintar mesmo, aquilo virou um bezerro de ouro. Mas beleza, mas era bonito, irmão. Para resumir, eu vou falar para vocês qual foi o meu milagre. Eu não fiz mais do que a minha obrigação de ajudar um senhor de 69 anos. E aí ele falou, pastor. Aí eu perguntei, o senhor ainda pinta? Que eu já pensei, tive uma ideia. Eu falei, vou levar ele para pintar um negócio lá na igreja. Ele falou assim, senhor, não sei se o senhor viu que eu sou meio lento e tal, eu estou lutando com o Parkinson. Eu falei, mas não aposentaram? Me aposentaram, pastor. Mas se eu não ficar trabalhando, o Parkinson me domina. Eu preciso sair e fazer. Eu falei, mas o senhor veio carregando essa escada? Eu vim carregando essa escada, lá da Vargem Grande. Aí eu fiquei com coração assim pesaroso, mas ele falou, não, mas eu já estou acostumado a fazer isso e eu preciso fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu perguntei para Deus, depois daquele momento, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí o Senhor falou assim, Pedro e João iam para o templo. E quando eles iam para o templo, um paralítico que estava lá pediu para eles uma moeda. E ele disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho, eu dou em nome de Jesus, levanta e anda. E eu falei, tá bom, Senhor, entendi. O Senhor diz que todo caminho que nos leva ou traz do lugar da oração é um caminho de milagres. Todo caminho que nos leva ou nos traz para o lugar da oração é um caminho de milagres. Eu estava voltando do meu tempo de oração no bosque. O Senhor me oportunizou aquele momento. E eu quero dizer para você, é nesse caminho que eu passei e andei hoje e que eu quero liberar e profetizar sobre a sua vida. Que hoje Deus tem milagres sobre a sua casa. Que hoje Deus tem favor sobre a sua casa. Uma das coisas mais improváveis seria um senhor de 70 anos, às 8 da manhã de um domingo, carregando uma escada perto do bosque, perdido. Um homem que mora há 30 anos em Pinhais, há mais de 30 anos em Pinhais. Perdido, eu quero dizer para você, Deus, Ele promove algumas coisas porque Ele quer fazer milagres na nossa vida. Hoje é um dia de milagres aqui, eu quero que você se coloque em pé. Hoje é um dia de favor. Hoje é um dia em que
sua necessidade encontrou com a oportunidade. E a chave que está nas suas mãos é a fé, para que você possa viver os milagres de Deus. Hoje é um dia que o Senhor está dizendo: eu multipliquei o azeite daquela viúva. Hoje Ele está dizendo assim: fui eu que multipliquei o azeite daqueles que decidiram rededicar o templo. E eu começo por isso aqui. Olha no seu coração e diz: Deus, da mesma forma como aquele templo lá em Jerusalém estava contaminado por um sacrifício errado, há coisas que eu tenho feito e agido na minha vida que eu preciso confessar e entregar para o Senhor. Rededique você é templo do Espírito Santo hoje. Você é templo do Espírito Santo. Talvez não foi ninguém que contaminou isso. Talvez você mesmo permitiu que algumas coisas contaminassem os seus sentimentos, os seus corações. Mas eu quero dizer hoje, o Espírito Santo está dizendo assim: limpa, purifica, porque do resto eu cuido. A unção eu derramo, o óleo eu derramo, eu devolvo, eu trago de volta, não importa. Parece que você só tem um pouquinho de óleo, parece que está para apagar essa lâmpada no seu coração. O Senhor falou: basta você agir na minha presença e eu vou colocar o óleo sobre a sua vida, que vai multiplicar sobre você, que vai trazer o milagre e a bênção sobre a sua vida. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Qual é o milagre que você precisa hoje?